A declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto é a técnica em que apenas uma parte do texto é declarada inconstitucional. Nesse caso, declara-se a inconstitucionalidade não de toda a norma, mas de apenas uma expressão nela contida, como no caso dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade apenas de uma expressão contida no texto de um artigo. Como consequência, o restante do texto normativo continuará com presunção de constitucionalidade, mas parte da norma será considerada eliminada do texto normativo, motivo pelo qual fala-se em declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto. A declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto é a técnica em que se declara a inconstitucionalidade não da norma, mas sim de uma interpretação que estava sendo extraída incorretamente dessa norma. Nesse caso, a norma é constitucional. Entretanto, será declarada a inconstitucionalidade de uma interpretação que estava sendo extraída dessa norma que é constitucional. Consequentemente, o texto normativo continuará íntegro, ou seja, não haverá redução do texto da norma, e a inconstitucionalidade recairá tão somente sobre a interpretação que estava sendo realizada de forma incorreta. Para exemplificar, veja essa decisão do STF, em que o STF aplica a técnica da inconstitucionalidade parcial sem redução do texto. Então, a declaração parcial de inconstitucionalidade com redução de texto é a técnica em que apenas uma parte do texto é declarada inconstitucional, de modo que ocorre a redução do texto normativo. Por outro lado, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto é a técnica em que se declara a inconstitucionalidade não da norma, mas sim de uma interpretação que estava sendo extraída incorretamente dessa norma, motivo pelo qual o texto normativo continuará íntegro, sem qualquer redução. Note, portanto, que a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto é uma técnica de hermenêutica, ou seja, é uma técnica de interpretação de normas. No caso, a hermenêutica é aplicada à norma para que se permita eliminar uma interpretação que não condiz com as normas constitucionais. A interpretação conforme a Constituição é uma técnica que reconhece que a norma é constitucional desde que seja interpretada de uma determinada forma. Ou seja, existe uma interpretação conforme a Constituição, e essa interpretação em especial afasta a necessidade de que a norma seja declarada inconstitucional. Para exemplificar, veja essa decisão em que o Supremo Tribunal Federal empregou a técnica da interpretação conforme a Constituição. Note que a interpretação conforme a Constituição é uma técnica de hermenêutica, ou seja, é uma técnica de interpretação de normas. No caso, a hermenêutica é aplicada à norma para que se permita concluir qual é a interpretação que condiz com as normas constitucionais. Há uma certa semelhança entre a técnica da interpretação conforme a Constituição e a técnica da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto. A interpretação conforme a Constituição é a técnica que reconhece que a norma é constitucional desde que seja interpretada de uma determinada forma. Por outro lado, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto é a técnica em que se declara a inconstitucionalidade de uma interpretação que estava sendo extraída incorretamente da norma. Note que essas técnicas têm duas características semelhantes. O texto da norma é mantido sem alterações, e ambas representam métodos de hermenêutica, ou seja, são técnicas de interpretação das normas. Porém, entre a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, há diferenças quanto ao resultado dessa hermenêutica. A interpretação conforme a Constituição identifica a interpretação que condiz com as normas constitucionais. Por outro lado, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução do texto identifica que uma interpretação não condiz com as normas constitucionais. Em palavras mais práticas, a interpretação conforme a Constituição identifica a interpretação que deve ser realizada, e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto identifica e elimina a interpretação que não deve ser realizada.